Olá, pessoal, bom dia! Eu venho falar para vocês hoje sobre um tema muito pertinente a todos, seja pessoa física, pessoa jurídica, contadores, não contadores, mas hoje está voltado mais para você que não é contador, então vou estar passando conceitos muito básicos da contabilidade e que todo empreendedor, todo jovem empreendedor, toda pessoa, seja pessoa física, jurídica, precisa ter conhecimento. Contabilidade para não contadores, esse é meu tema que eu trago para vocês. Inicialmente, eu gostaria de estar me apresentando. Eu sou Cecília Daniel, sou contadora, professora universitária, perita, empresária e empreendedora contábil. Desde o meu terceiro período da universidade, eu estou atuando na profissão contábil há 16 anos. Não sou tão velha, tá? Calma aí, é porque eu comecei muito cedo, terminei meus estudos muito cedo, aos 16 anos. Então, desde lá, a contabilidade está no sangue, está na veia. Meu pai é comerciante, então eu amo a contabilidade, amo a profissão contábil. Trago como lema crescer e contribuir na contabilidade e devolver às pessoas todo o conhecimento que eu já adquiri nesse tempo. Nesse pouco tempo, né? Mas que já dá para estar contribuindo com vocês. Hoje, sou CEO da Foco Contabilidade, da Foco Academy. Estou também como professora universitária, faço parte do Conselho Regional de Contabilidade e sou diretora do Sindicato dos Contadores aqui do Estado do Rio Grande do Norte, além de ser membro da Cadecirne RN. E aí eu trago uma pergunta para vocês, que muitas pessoas me perguntam, principalmente os jovens, estudantes, pessoas que estão iniciando a empreender, me perguntam, Cecília, mas para que serve a contabilidade? O que é a contabilidade? E eu trago para vocês de uma maneira bem clara, a contabilidade, ela serve para auxiliar os usuários da contabilidade, sejam empreendedores, investidores, na tomada de decisão. Então, quando vocês recebem um demonstrativo contábil, um balanço patrimonial, um fluxo de caixa, você vai estar utilizando ele para a tomada de decisão. O que é que eu posso fazer para melhorar meu negócio? Será que eu devo fazer uso de novas ferramentas? Será que eu preciso alavancar junto com a equipe de marketing? Inclusive, vocês terão uma palestra, estão tendo e terão novas palestras sobre marketing que eu recomendo vocês assistirem. Então, vocês têm que estar antenado para isso. Então, a contabilidade, ela serve para a tomada de decisão, para lhe ajudar a tomar a decisão. Será que minha empresa, ela está no bom caminho? Será que eu estou seguindo o princípio da continuidade, que eu vou falar mais à frente? Será que minha empresa ela está sendo um abacaxi? Será que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso melhorar? Tudo isso é função nossa de contador, está orientando vocês, empreendedores, tanto pessoa física ou não, vocês que têm CNPJ ou não, porque para empreender, vocês sabem que não precisa de um CNPJ. Empreendedor não precisa ter um CNPJ, só precisa ter aquele sangue na veia, aquela vontade. Então, é isso que eu trago para vocês. Contabilidade serve para a tomada de decisão e façam uso da contabilidade. Cobrem do seu contador os demonstrativos para que vocês possam usufruir desses benefícios, né? E aí eu trago outro questionamento. Mas o contador, qual é a função do contador? É entregar impostos? Ele serve só para estar entregando impostos, para gerar a folha de pagamento, enviar relatórios para o banco quando eu preciso de um financiamento? Não, gente, não. Essa não é a função do contador. A função do contador é trazer para você sono tranquilo, paz, segurança. Vocês precisam sentir que sua empresa anda bem, que sua empresa está segura, que você está realmente pagando os impostos, que ela está seguindo, que eu vou falar mais à frente, o princípio da continuidade, ela está continuando as suas atividades bem, ela está se desenvolvendo de uma maneira que venha a beneficiar outras pessoas, porque essa é a função de uma empresa, tanto que a contabilidade ela é uma ciência social e nós, como contadores, nós temos uma responsabilidade social, que é, quando você, empresário, chega até nosso escritório, porque eu digo é de todos os contadores, né? Vocês têm um sonho.
Qual é o seu sonho? Abrir uma empresa, abrir um restaurante, abrir um comércio, empreender. E vocês querem orientação, e vocês não querem quebrar, e vocês não querem falir. Não é isso? Então, o que é que vocês precisam sentir? Segurança de que tudo está sendo feito correto, de que vocês não terão nenhum problema com o fisco. Nós, como contadores, devemos prestar uma contabilidade consultiva, ajudar vocês a maximizar os lucros da sua empresa, que aí, quando nós ajudamos na formação do preço de vendas, que eu também irei falar mais à frente, trago para vocês até exemplos práticos, nós já estamos ajudando vocês a precificação correta de um determinado produto, porque o que é que acontece? Muitas pessoas realizam uma compra de um determinado produto, vou citar roupas. Ah, comprei uma calça jeans por R$20. Fui lá em Turitama, em Santa Cruz de Capibaribe, comprei uma calça jeans por R$20, vou vender por 40. Beleza, estou tendo lucro de 100%. Será que é isso? Será que você está tendo lucro de 100%? Não. Você não está tendo lucro de 100%. Você comprou por 20, vendeu por 40, você não tem, você está tendo R$20 de lucro. Mas desses R$20 de lucro, você teve o seu custo com locomoção para ir comprar calça, você precisou se alimentar, você precisou comprar uma água, você pagou ICMS para trazer de lá para cá, ICMS interestadual. E muitas vezes, principalmente quem está começando a empreender, esquece de incluir esse valor do ICMS interestadual, esse valor da passagem de um estado para o outro na formação do preço de venda. Nós sabemos, como empreendedores, que infelizmente que quem paga, eu também sou consumidora, mas que quem paga os impostos das empresas somos nós, exceto se houver substituição tributária que já é pago na fonte. No caso das roupas, não se enquadra nesse ponto. Então, a nossa função, a minha função como contadora é oferecer para vocês sono tranquilo, levar segurança, paz, ajudar na maximização dos seus lucros, porque se sua empresa vai bem, se você vai bem, eu também estou indo bem. Afinal, nós temos um contrato. E quando você está satisfeito, você me indica 1 a 2 a 3 clientes. Não é isso? Que vocês possam refletir quais são as nossas funções. Nossas funções não são só entregar impostos, afinal, isso os sistemas já calculam só. Nós só fazemos conferir se está correto e enviar para vocês. E se eu pegar o robozinho e deixar ele calcular só, ele já até envia para vocês e pronto. E chega no e-mail de vocês sem eu fazer absolutamente nada. Então, a tecnologia veio para nos ajudar. É tanto que surgiu em determinado momento questionamentos e reportagens dizendo o contador vai desaparecer. Não vai desaparecer, porque por trás de uma máquina tem que ter um profissional habilitado, preparado para assinar os balancetes, para levar para vocês a contabilidade consultiva. E com isso, nós auxiliamos diretamente vocês na tomada de decisão. Então, se você tem um contador que só entrega impostos, só ajuda na elaboração da folha de pagamento, está na hora de vocês pararem e refletir se realmente é isso que vocês querem. Então, já adentrando aqui em outro conceito, mas, Cecília, tem em alguns determinados... Deixa eu só ver aqui, por favor. Eu trouxe um dado para vocês, que aqui do Sebrae, né, parceiro nosso, daqui da CDL Jovem, do evento em si, dados do próprio Sebrae, de janeiro a abril, mais de 316,8 microempresas fecharam. Então, vejam que, por falta de uma ajuda de um profissional que tenha uma certa expertise na sua área, seja bares, restaurantes, comércio, serviço, porque serviço também tem que ter uma boa precificação dos seus produtos, vocês também têm que saber formar o preço do seu serviço. Então, não é porque a sua empresa não vende nada que você não precisa saber formar o seu preço de venda. Você precisa saber sim. Então, dados estatísticos mostram, recentes, né, desse ano, que mais de 316,8 mil empresas fecharam.
Então, isso é um dado preocupante para a gente, porque o comércio, principalmente depois da pandemia, ele está muito em ascensão, mais ascensão ainda, o mercado digital. Então, é um dado preocupante que vocês têm que se preocupar, têm que entender o básico da contabilidade, dos princípios contábeis, de gestão, de marketing, tem que entender um pouco de tudo. Citar até o meu exemplo, eu sou contadora, mas eu procuro entender do marketing, é tanto que eu faço também pós em marketing e publicidade, né? Eu procuro entender da outra parte de gestão de tráfego, é tanto que eu fiz a mentoria. Ah, Cecília, mas você vai estar executando, fazendo a gestão de tráfego no seu negócio? Não, eu não tenho tempo. Mas eu preciso ter o mínimo de conhecimento para quando eu solicitar que alguém faça, eu consiga falar a linguagem dele, eu consiga entender o que ele está falando, o que é que eu preciso melhorar no meu negócio, o que é que eu preciso melhorar no meu anúncio, no meu digital. Então, hoje, além de nós empreendermos, no meu caso, empreender na contabilidade, eu ainda preciso entender de marketing para eu poder alavancar as vendas do meu escritório. Da mesma forma, vocês, não sei qual tipo de comércio de vocês, afinal vocês estão em casa, mas depois vocês podem colocar perguntas ou deixar mensagens no chat, que será me repassada ao término. Eu vou estar respondendo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem colocando também, que eu vou estar respondendo. Mas nós precisamos ter o mínimo de conhecimento de gestão, de marketing, de contabilidade. Quando eu falo gestão, já entra a parte da administração de empresas. Então, eu acho que um médico, para ele ter um consultório médico, ele deveria, antes, fazer uma faculdade de administração. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza, né? Porque quem acha não acha nada. E assim, por que, Cecília? Porque todos empreendedores, todo mundo que coloca um seu negócio, que abre um CNPJ, precisa entender de gestão. E daí eu recomendo até a todos, antes de fazer qualquer outro curso, pense em fazer administração, pense em fazer contabilidade, ou um mini curso, se você não quer se aprofundar tanto, porque é primordial para o seu negócio. Aí vocês podem me perguntar, Cecília, mas eu não sou contador, para que eu preciso entender de precificação de vendas? Vou citar alguns exemplos, trago até um exemplo aqui para vocês, onde eu vou estar falando mais detalhadamente, mas como eu já falei, né? Nós contadores, nós temos a responsabilidade social. Recentemente, agora em setembro, entrou uma empresa no escritório, onde essa empresa ela tem 25 funcionários. E essa empresa está com parcelamentos, já tem algumas penhoras. Cecília, pelo amor de Deus, me ajude a regularizar essa empresa, porque nós estamos à beira de fechar. E eu fui lá, dei a minha consultoria, consegui, estamos conseguindo, né, porque foi agora em setembro, estamos conseguindo reerguer a empresa aos poucos. Então, vejam que o contador, ele tem uma função social. Quando nós estamos tratando de uma empresa, quando eu estou tratando com uma empresa, quando entra uma empresa no meu escritório que fecha contrato, eu estou lidando com o seu sonho. Nós estamos tratando do seu sonho e do sonho, vou citar essa empresa, de 25 outras famílias. Eles dependem desse empreendimento, dessa renda, para se manter a família, manter essa família bem, estável. Enfim, vejam que se uma empresa dessa fecha, são 25 famílias com filhos, com esposas, que vão ficar sem o básico, sem a comida, sem a alimentação do seu dia a dia. Então, é um processo que você, como empreendedor, você, como um jovem iniciante, ou mais experiente na área, vocês precisam ter o mínimo de conhecimento de gestão, principalmente gestão contábil. Daí é por isso que eu trago para vocês, eu vou trazer mais à frente um exemplo de como é que eu posso precificar um preço de venda, o que é margem de contribuição, o que é um ponto de equilíbrio, para que vocês venham a entender e aplicar no seu negócio. Será que vocês que têm um salão, será que vocês estão cobrando o valor correto para fazer uma escova no meu cabelo? Uma pintura? Então, tudo isso eu trago aqui num exemplozinho básico que vocês vão poder já aplicar no seu negócio, tá? Então, vocês precisam conhecer o básico da contabilidade, de ter um mínimo de conhecimento.
Daí, o que eu recomendo que vocês tenham de conhecimento e que eu vou trazer o próximo slide para vocês. Nos próximos slides eu trago tópico a tópico do que eu estou tratando aqui. Princípios contábeis. Quais são os princípios contábeis? Ah, mas eu não sou contador, preciso saber disso? Pelo menos 2 precisa sim. Eu trago aqui e vou explicar bem detalhadamente para que vocês não tenham dúvida. E se tenham pergunta, que no final eu vou estar respondendo tudo, tá? Então, vocês precisam ter o mínimo de conhecimento dos princípios contábeis, certo? Vocês precisam entender qual o melhor regime de tributação para a sua empresa. Será que eu estou sendo tributado no Simples Nacional? Minha empresa está no regime mais simples, o Simples Nacional, paga um único DAS, arrecada um único imposto, que eu vou falar mais detalhadamente à frente também. Mas será que esse é o ideal para você, para a sua empresa? Será que se você não fosse para o presumido, você não teria um lucro maior? Então, tudo isso, quando você passa a entender do regime de tributação, senta com o seu contador ou administrador, vocês conseguem chegar a esse consenso de qual regime de tributação é melhor. Então, vocês precisam entender o básico dos regimes de tributação também. Tipos de empresa, quais são meus tipos de empresa? Porte das empresas, como formar um preço de vendas, isso é primordial. Antes de abrir um negócio, é primordial. Tem outros pontos de gestão que eu não incluí aqui, que vocês precisam entender, de plano de negócios, gestão financeira, aí já partindo para o marketing, vocês precisam entender gestão estratégica, já até falei do marketing digital, porque é isso que vai estar impulsionando mais suas vendas, seu negócio, né? Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e demonstrações contábeis. Vocês precisam olhar para um balancete, para uma DRE, entender como está a real situação da sua empresa. Ela está bem? Ela está mal? O que é que eu preciso melhorar? Eu preciso diminuir alguma despesa, algum custo? Será que se eu falar com o meu fornecedor, eu não conseguiria um preço melhor e, consequentemente, melhorar o meu preço final de venda? Então, são tudo pontos que eu estarei trazendo aqui para vocês refletirem, que vocês possam entender que a contabilidade ela é básica e auxiliar para vocês, para tomar a decisão do melhor caminho para o seu negócio. Se você acha que seu negócio está falindo, quem é que você vai procurar? Um contador. Você vai procurar um contador para uma consultoria, para enxergar o que você não está conseguindo enxergar no seu negócio. E aí nós conseguimos identificar qual é o seu problema, se é administrativo, se é contábil, se é financeiro, enfim. Nós conseguimos entender diante de cada situação. E aí eu trago para vocês os princípios contábeis, não irei falar de todos, né? Inicialmente nós iniciamos com 7 princípios, aí nós temos da continuidade, da prudência, do registro pelo valor do mercado, o que já decaiu, mas que ainda precisamos, vez ou outra, utilizar, da atualização monetária, e assim sucessivamente. E eu preciso saber de todos esses princípios, quais são os princípios, o que são os princípios contábeis. Eu preciso saber de todos, Cecília? Não. Como empreendedor, vocês precisam ter o conhecimento de pelo menos 2, que aí eu trago para vocês logo aqui, que o primeiro e principal, que todos ferem, principalmente o MEI, é o princípio da entidade. Por que MEI? Porque o MEI é o meio de caminho, né? Costumo dizer o MEI é o meio de caminho. Nem é lá, nem é cá. Então, o princípio da entidade nada mais é que o capital da empresa é da empresa e o da pessoa física é da pessoa física. O dinheiro da empresa e o meu é meu. Eu, proprietária da Foco, o da Foco é da Foco e o de Cecília é de Cecília. Eu tenho que ter um prolabore, eu tenho que saber qual é o meu salário. O prolabore é o salário do sócio, né? Porque quando não tem um prolabore, aí fica aquela mistura. Eu confundo apurado com lucro, eu não consigo separar qual é o lucro real da empresa, porque antes de eu ter lucro, eu já estou tirando para o meu bolso. Então, isso não é certo. Isso acontece muito no MEI. Eu vou até citar um exemplo, porque eu acredito que grande parte das pessoas que estão assistindo são MEI. O MEI costuma fazer o quê? Abre o CNPJ,
emite a nota fiscal, até aqui tudo ok, tudo certo. Aí, na hora de receber, manda o Pix da pessoa física. Olha só. Olha só. O que acontece? No mês, vocês pagam aproximadamente R$60 por mês. Quando você envia o Pix da pessoa física, esse dinheiro da nota fiscal, suponhamos que seja R$3.000, vai entrar na sua conta pessoa física. Então, ao invés de você estar pagando apenas os R$60, você vai ser tributado via Carnê-Leão em cima de 27,5%. Por quê, Cecília? Porque o governo entende que toda entrada na minha conta bancária, ela é uma receita. E toda receita é um rendimento. Todo rendimento é uma receita. E toda receita eu tenho que dizer para o governo de onde veio. Ai, mas eu emiti uma nota. Você emitiu a nota na pessoa jurídica. Então, se você emitiu a nota na pessoa jurídica, o recebimento tem que ser aonde? Na conta bancária da pessoa jurídica e não na conta bancária da pessoa física. Se alguém ainda tem dúvida como reconhecer uma pessoa física e jurídica, física, seu CPF, jurídica, seu CNPJ. Abriu uma empresa, abra conta bancária. Ai, mas paga taxas, eu tenho que pagar taxas. Não, nós temos bancos digitais que a taxa é zero, inclusive para emitir boletos. Eles têm bancos que emitem boletos, você pode emitir até 30 boletos sem nenhum custo. Então, procure esses bancos. Outros já cobram a taxa mínima de R$ 2,79. Inclusive, eu uso um desses lá para o escritório e gosto muito, até recomendo, né? E assim, são facilidades e são coisas mínimas que todo empresário, todo empreendedor deve saber. Abrir uma empresa, meus recebimentos devem ser na minha pessoa jurídica, certo? Daí você já mata esse princípio da entidade. Acredito que aqui, espero que vocês não estejam ninguém com esse problema, mas se tiver, vamos resolver enquanto é tempo. Ah, Cecília, mas o governo, faço isso já assim, 5, 6, 7 anos, o governo nunca me fiscalizou. Mas atrás eu trago um slide onde eu vou estar demonstrando como é esse cruzamento de dados da Receita Federal. Mas tenham cuidado, façam o que é certo, porque só assim vocês conseguem dormir em paz. Vocês conseguem dormir e acordar e saber que vocês não estão com problema junto ao fisco, que é a melhor coisa que existe. Aí vou contar aqui um casozinho, quando os clientes chegam lá no escritório, que diz, Cecília, mas nunca fui pega. Eu disse, mais um dia a Receita Federal está de olho. Vamos no slide mais na frente, eu mostro mais. Um dia eles chegam até vocês. Não se deixem levar pelo que outras pessoas dizem. Sigam o aconselhamento do profissional que está habilitado para isso, que está preparado, que estudou e que tem conhecimento, que está te aconselhando para fazer o que é certo. Então, que vocês possam refletir. Outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui é um carro. O marido e a mulher chegam na loja e dizem, meu amor, vi o carro dos meus sonhos, vou comprar. A esposa olha para o marido e diz, como é que você vai comprar esse carro? Com o dinheiro da nossa empresa, não tem dinheiro lá na conta? A gente não faturou mais de 150 mil esse mês, vamos comprar. Mas, meu amor, nós temos as despesas para pagar, tem a folha do funcionário, tem isso, tem aquilo. Não, vamos comprar. O carro é para ele, se é para ele, pessoa física, ele não pode comprar o carro com o dinheiro da empresa. Ele tem que comprar o carro com o dinheiro da pessoa física, juntar ou fazer um consórcio, fazer um financiamento e comprar com o dinheiro que ele possa pagar do Prolabore, né? Nesse ponto, a esposa está correta. O que ele está fazendo está errado. Ele está querendo tirar dinheiro da empresa, descobrir os custos dele junto com o fornecedor, junto com o funcionário, com prestadores de serviço, para comprar um carro. Isso não é certo. Isso não é certo. Uma hora a conta chega e não fecha. Então, vivam nos seus conformes, façam as coisas no seu devido tempo, que tudo dá certo, principalmente seguindo que os princípios contábeis regem, o que a contabilidade tem a lhe oferecer, né, porque é a melhor coisa que vocês fazem. Outro ponto que eu trago para vocês, outro princípio, é o princípio da continuidade. Toda empresa abre com a pretensão de crescer. Mas, volto naquele slide lá,
naquele slide do Sebrae, né? Mas, infelizmente, só esse ano, mais de 316,8 mil empresas fecharam, porque não seguem o princípio da entidade. Teve um caso que aconteceu nacionalmente com a banda de forró bem conhecida, que eles tiveram que pagar o mesmo valor que foi pago do final do ano, do leilão da Caixa Econômica, bolão, né? Porque eu não jogo, eu não aposto, eu nem sei o nome. Aquele bolão final do ano, sei quantos mil reais, foi a mesma multa que essa banda de forró teve que pagar porque fecharam vários contratos e não emitiram nota fiscal. Foram fiscalizados, a Receita Federal identificou e eles tiveram que pagar, porque não emitiram a nota fiscal, receberam na pessoa física, infringiram as legislações contábeis. Então, veja quanto é importante vocês terem esse conhecimento do princípio da entidade, da continuidade, saber o que é que vocês devem fazer para manter a sua empresa em continuidade. Daí eu volto lá. Cecília, mas minha empresa está iniciando agora, eu preciso ter esse conhecimento agora que é bom. Você já vai começar a empreender certo, né? Você já vai começar certo na sua empresa, você já vai começar da maneira correta, você já vai saber o que você não deve fazer e não faça, porque um dia a conta chega. Quando a empresa abre, nós temos 5 anos mais um para poder decair o imposto, ou seja, prescrever. Com pouco tempo se vocês não pagam os seus impostos, com a média de 30, 40 dias, no máximo 60, os débitos já descem para a dívida ativa da União e já começam os advogados a fazer a cobrança, rodar processos para cobrar você e a sua empresa. Então, claro que tem algumas facilidades para pagamento, mas vocês não deixem chegar a esse ponto. Façam do governo seu sócio. Abrir uma empresa, meu primeiro sócio é o governo. É um dos pontos que eu também oriento. Eu tenho que pagar 6% de imposto, pronto, inclua no seu valor do seu produto. Inclua no seu valor do seu serviço o seu imposto, porque seu primeiro sócio, se você é só na empresa, você já tem um sócio que é o governo. Então, é você mais o governo. Então, vocês reflitam isso, incluam no valor dos seus serviços, que eu vou estar trazendo aqui mais à frente, e entendam qual é o melhor regime de tributação para a sua empresa. Então, atualmente, no Brasil, nós tínhamos antes, né, os principais regimes de tributação eram o lucro presumido e o lucro real, e temos também o lucro arbitrado, que eu não trouxe aqui, mas a partir de 2006, salvo engano, foi criado o Simples Nacional. Então, com o regime do Simples Nacional, ficou bem melhor para as pequenas empresas apurarem seus impostos, até porque não incide o INSS patronal, aí já está adentrando em algumas partes técnicas da contabilidade, mas a principal diferença, algumas empresas, elas já têm que ir direto para o lucro real, porque a Receita Federal entende que o faturamento deles vai ultrapassar 7,8 milhões, que eu vou trazer mais à frente, então eles já tem que ir direto para o lucro real. E daí, na análise, quando nós fazemos análise tributária, nós analisamos qual é o melhor aspecto da empresa se encontrar. É no Simples Nacional? É no lucro presumido? É no real? Então, aí é um caso de sentar com o contador, verificar. Eu sempre sento com os meus clientes e analiso. Não, sua empresa realmente está no lucro presumido, mas se você pretende ter folha de pagamento, você já vai pagar 20% da sua parte patronal, então é melhor você ir para o Simples Nacional. Então, sempre faça essa análise para que dê tudo certo e melhore o bolso do cliente e aumente o lucro dele, né? Diminua os custos e aumenta o lucro. Porte das empresas. Temos 3 tipos: microempresa, empresa de pequeno porte, EPP, e as demais. Então, uma empresa que fatura até 360 mil, ela é considerada como microempresa. Se ela fatura acima de 360 mil anual, ela já vai ser até 4,8 milhões, ela já vai ser EPP. Isso são porte. É comum também os empresários confundirem. Regime de tributação, porte e tipos de empresa. É comum.
Mas isso são coisas básicas. E se fatura acima de 4,8 milhões, já passaria a ser demais, né? Daí temos os tipos de empresa. MEI, aquele que fatura hoje até 81 mil e pode possuir até um funcionário, né? Empresário individual, sociedade limitada. Empresário individual, aquele proprietário do mercadinho que é só ele. Hoje está muito, depois criou o MEI, ficou muito equiparado. Sociedade limitada, 2 ou 3 ou mais sócios. Sociedade limitada unipessoal, essa é recente, a modalidade nova, que foi criada exatamente porque as pessoas estavam abrindo muita Eireli, que exigia a integralização de 100 salários mínimos, não tinha o salário mínimo, e abria uma sociedade, uma Eireli, uma sociedade do tipo Eireli, porque não tinha um sócio. Aí o governo disse, vamos criar a limitada unipessoal para que não ocorra mais isso. Sociedade anônima, aquelas que são aquelas grandes empresas que se unem, que têm participação na Bolsa de Valores, né? E sociedade simples, essa é muito utilizada por advogados, por profissionais liberais, que pretendem abrir seu consultório, uma sociedade bem simples, jamais aberta e está em cartório, então por aí vai. Aí aqui eu trouxe um slide demonstrativo, eu não vou adentrar muito nesses conceitos, mas eu já trago demonstrando quais são os tipos de empresa individual, quais são sociedade, quais podem ser optantes do simples, quais podem ser lucro presumido, e falo um pouco sobre formação do preço de venda. Para a gente entender como formar o meu preço de vendas, eu preciso saber o que são custos fixos, o que são e quais são meus custos fixos, meus custos variáveis e quais são as minhas reais despesas da minha empresa. Por quê? Porque quando eu vou tratar de conhecer a minha margem de contribuição, a margem de contribuição do meu produto, a própria fórmula já traz que eu preciso entender qual é meu preço de venda, quais são os meus custos fixos, meus custos variáveis e as minhas despesas, para que eu venha a calcular a minha margem de contribuição. Margem de contribuição nada mais é do que o seu preço de venda menos seus custos e despesas. Ponto de equilíbrio também, né, seriam seus custos fixos, dividido pela sua margem de contribuição. Então, quando vocês encontram a margem de contribuição, vocês pegam seus custos fixos e dividem pela margem de contribuição. Trago um exemplo. Aqui é só demonstrando que quando uma empresa tem um maior custos e despesas e tem uma menor receita, ela tem um prejuízo. O que é um ponto de equilíbrio? Custos e despesas igual a minha receita. Então, é o meu equilíbrio. Minha empresa nem vai ter lucro, nem vai ter prejuízo. E, quando eu tenho uma maior receita, eu tenho um lucro. Trago um exemplozinho para conceituar, exemplificar e ficar melhor para vocês entenderem. Em um lava-jato, quando eu chego para lavar meu carro lá, eles cobram R$25. Não é esse valor mais não, mas vamos lá. E eles têm um custo para lavar esse carro de R$12. Então, quanto é o lucro deles? Lucro, aparentemente, 25 menos 12. Isso também vai ser a margem de contribuição. Qual o total dos custos? E o total dos custos fixos deles somam 3.200 ao mês. Aí, o que pede? Qual a quantidade mínima de lavagens mensal essa empresa precisa ter para que a empresa consiga pagar todos os seus custos fixos e variáveis? Então, por isso, que quando nós abrimos a empresa, nós precisamos conhecer de margem de contribuição, conhecer de ponto de equilíbrio, porque eu vou saber quantos carros eu preciso lavar para que minha empresa não termine o mesmo prejuízo e consiga pagar as contas, consiga pagar os funcionários, consiga quitar as suas contas no final do mês. Então, nesse caso, a margem de contribuição ele vai ser igual ao preço de venda, o quanto ele cobra para lavar o carro, que é R$25, menos os seus custos. Digamos que ele gasta com sabão, com bucha, com água, R$12 por mês. Então, quanto é que ele vai ter de margem de contribuição a cada carro que entra lá para lavar? R$13. E quanto? Daí eu já entendi o que é a minha margem de contribuição. Daí, qual vai ser o ponto de equilíbrio da empresa? Eu vou pegar o quê? Vou pegar o meu
custo fixo e vou dividir pela minha margem de contribuição. Quando eu encontrei que eu tenho uma margem de contribuição de R$13 e eu sei que todos os meus custos do mês, folha de pagamento, funcionários, o sabão, a água que ele gasta que ele tem de custo para lavar um carro, chega a R$3.200, que divide pelo total, por esse total da margem de contribuição, ele precisa lavar no mínimo 247, porque ultrapassa de 246 carros, para a empresa não terminar no prejuízo. Se ele lavar 246 carros, ele ainda vai ter prejuízo. Se ele lavar 247, a empresa já vai terminar com lucro, certo? E aí, eu já estou partindo para o encerramento, né? Eu preciso deixar para vocês uma orientação. Nós estamos igual no Big Brother, onde existem várias câmeras de olho, né? Naqueles componentes que entram lá, estão participando, é câmera aqui, é câmera lá. Mas a pessoa esquece, né? Tira um biquíni, ai meu Deus, tem câmera. Então, vocês precisam entender que a Receita Federal está de olho em todas as operações financeiras que transitam via conta corrente. Vocês precisam enxergar que essas transações estão sendo observadas e eu trago até um outro slide aqui que eu demonstro que todas as empresas, cartórios, seja cartórios, Detran, bancos, empresas em gerais, comércio, serviço, elas enviam informações mensais para a Receita Federal. Nós temos obrigações mensais que são enviadas para a Receita Federal. E quando nós enviamos essas informações, a Receita Federal sabe de todas as nossas transações. Tudo que passa na nossa conta bancária, a Receita Federal tem conhecimento e precisa ser declarado. São recebimentos que precisam ser declarados. Eles têm um computador chamado T-Rex, agora também estão com a Águia, para que façam um cruzamento dessas informações. Com isso, o Ministério Público, Polícia Federal e os juízes, eles têm acesso a todas essas informações. Então, deixo um conselho para vocês. Tenham cuidado. Empreendam da forma correta, procurem ter o mínimo conhecimento da contabilidade. Inclusive, o Sebrae ele oferece vários cursos gratuitos para vocês. Aqui no CDL nós temos várias palestras também. E fora as outras palestras online, né, que tem gratuita. Procurem conhecer mais para gerir melhor o seu negócio. Isso é um conselho que eu preciso deixar para vocês. Então, gostaria de agradecer a minha participação aqui e trago para vocês uma frase para reflexão. Uma mente limitada é aquela que acredita que o conhecimento não é necessário. Então, Mariana Moreno, ela muito bem falou isso, então procurem estar em extrema busca do seu conhecimento, de se aperfeiçoar, de melhorar. E gostaria de agradecer a CDL, a parceria junto com o Sebrae, pela minha participação aqui e poder repassar um pouco para vocês do que é a contabilidade e do quanto eu amo essa profissão contábil. Tá bom? Muito obrigada. Opa, Cecília, mais uma vez, parabéns pelo conteúdo, tá certo? Pela entrega. Obrigada. Aqui já chegou algumas perguntas também, o tema aí leva, quando sempre fala de empreendedorismo e principalmente contabilidade, que é uma área bem complexa ainda da gente entender. Eu acho que chega aqui uma pergunta já bem de impacto, mas a gente está vendo muito aí falando sobre a reforma, né, tributária, que é um dos planos aí que a gente vê do governo, e eu queria entender aí da sua visão, né, enfim, o usuário, sobre quais são os seus impactos para o pequeno empreendedor nessa reforma tributária, tanto no sentido de que o que é que pode ajudar, quanto que pode atrapalhar em relação a essas empresas. Como se fosse um resumo sobre isso daí. Desde que foram criados os SPEDs da vida, né? SPED fiscal, SPED contribuições, SPED contábil, agora vem o E-Social, que muitas pessoas dizem, o E-Social faz aquele bicho. Nesses aspectos, tanto ajudou para nós contadores, quanto para os gestores públicos, que eles não tinham aquele controle junto com as empresas. Então, a reforma tributária, ela vem exatamente para beneficiar os pequenos, né, empresários,
ajudar eles também a essa carga tributária que é muito pesada, onerosa muitas vezes. E assim, no meu aspecto, no meu pensamento, a reforma tributária vem para ajudar os pequenos empreendedores. Não, pronto. A última pergunta, Cílio, que eu tinha feito aqui era em relação aos pequenos empreendedores mesmo, né? Quem está começando o negócio. Você falou aí algumas ferramentas e tudo mais que deve ser utilizado. Quais são indicadores muito importantes da empresa, o pequeno empreendedor que está começando o seu negócio, ainda está ali como MEI, que está começando a ter fôlego, ele deve avaliar para entender qual é o momento que ele precisa já de ter um auxílio, que ele precisa ter um profissional que colabore ali no crescimento do negócio dele? O MEI, ele precisa inicialmente buscar uma ajuda, pelo menos do SEBRAE, né? Porque já que a legislação diz que MEI não precisa de contador, que no meu ponto de vista precisa, né? Mas tem o SEBRAE que pode estar auxiliando, pegando na mão desses empresários, empreendedores que estão iniciando, porque muitos abrem a CNPJ e não sabem o que fazer. Então, o que eu recomendo, abrir um CNPJ, assista aquelas palestrinhas do SEBRAE que eles dão básica, procure entender mais sobre como emitir uma nota fiscal, por que deve emitir uma nota fiscal, porque não é obrigado, MEI, nós sabemos que não é obrigado a emitir nota fiscal, mas ele já tem um código tributário que diz que nós devemos emitir uma nota fiscal, e se chega um consumidor no meu empreendimento, eu digo, eu compro um relógio, aí eu digo, mas eu não sou obrigado a emitir nota fiscal. Esse relógio ele quebra, precisa ir para uma garantia. Aí o MEI não emitiu a nota fiscal e ele acaba ficando sem... Ele acaba tendo que devolver para o cliente um novo relógio, ficando com prejuízo, porque ele não emitiu a nota fiscal que seria gratuita. Então, no meu entendimento, o MEI ele precisa de uma ajuda desde o primeiro momento, desde que abriu a sua empresa, para entender como funciona. Ferramentas de gestão são importantes. Tem programas muito baratinhos que controlam estoque, 50, 60, 70 reais, que você consegue ter um controle de estoque, saber o que entra e o que sai na sua empresa. Então, é importante. Emissão de nota fiscal não é obrigatório, mas para você ter um controle do que realmente está entrando e saindo, é primordial, seja serviço, seja comércio. Outro ponto, o mindset. Que o MEI abre MEI, mas vocês têm que entender que se você está faturando lá 60, 70, 80, vocês não têm que falar, ai meu Deus, eu vou sair do MEI, né? Porque muitas pessoas botam a mão na cabeça, meu Deus do céu, eu vou sair do MEI. Não, gente, agradeçam, graças a Deus eu vou sair do MEI, eu vou passar para a empresa do Simples Nacional Normal, estou faturando bem, eu estou alavancando minhas vendas e vou alavancar mais. E meu sócio é o governo. Quero nem saber, pago meus 6%, enfim, a carga tributária que for comércio paga 4%, né, inicial, e mudem esse mindset, queiram crescer, pensem grande, porque quando a gente pensa grande, a gente consegue tudo que nós queremos. Consegui responder? Espero que sim. Perfeitamente, perfeitamente. E até com isso aí que você falou, já chegou outra pergunta aqui. Perfeito. Eu vou ler aqui, da Manuela. Cecília, você acha que esse percentual de MEIs que fecharam esse ano pode ter sido pela falta de informação que ocorre quando eles vão abrir a empresa, né? Porque muitas vezes eles não têm a noção de algumas obrigações e até mesmo de benefícios que o MEI também tem de diferença, né? Sim, muitas vezes sim, porque quando o MEI abre, eles ficam meio que perdidos. Aí costumam fazer também aquilo que eu já mencionei, não abre a conta bancária, não buscam aconselhamento, não procuram o SEBRAE, as empresas parceiras para poder auxiliar. E não sabem, será que eu estou tendo lucro? Será que eu estou tendo prejuízo? Será que eu estou sabendo informar meu preço de vendas? E com isso ficam, vou fechar meu negócio. Quando surgiu agora essa modalidade do governo cobrando as empresas que estavam irregular, o que é que eu recebi muito? Cecília, eu vou fechar recebi muito essa pergunta, eu vou fechar, se eu fechar meu MEI, minhas dívidas morrem? Não morrem. Então, eu acredito que muitas dessas MEIs que fecharam esse ano foi exatamente pessoas que fecharam, não estavam usando a empresa e estavam deixando para lá. E agora eles entenderam que o governo está cobrando, podem ir para a dívida ativa, vão ser cobrados, vão ter bens penhorados, aí começaram a baixar e esse índice aumentou.
né? Agora, se for referente àquele gráfico que eu mostrei, não foi só MEI, né? Foram outros tipos de empresa também, tá? Perfeito, Cecília. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação aqui no nosso CDL Summit. A todos aí que nos assistiram, tenho certeza que aprenderam muito aqui sobre empreendedorismo e principalmente aí, né, tirar um pouco as dúvidas sobre contabilidade, que é um mundo, né? Como a Cecília falou aí, a gente olha e vê diversos pontos. Então, né, vocês aguardem aí nosso próximo conteúdo, vai ser com o Danilo, onde a gente vai falar um pouco sobre marketing digital, tá certo? Então, obrigado a todos que nos assistiram até agora e nos vemos no próximo momento.